Olá, sou a Cláudia Costa. Vamos falar hoje sobre quedas com resistência do ar. Vamos trabalhar um bocadinho o movimento do paraquedista. Vamos começar por explorar o que é a resistência do ar, que força é esta e de que é que ela depende. Depois estudamos então o movimento de queda de um corpo com resistência do ar. Vamos analisar a situação do movimento de um paraquedista e depois vamos ver alguns exercícios de exame nacional. Então, a primeira coisa que vamos discutir é o que é esta força de resistência do ar. Para fazermos isto, para podermos estudar esta força, convém distinguirmos muito bem dois movimentos: o movimento de queda livre e o movimento onde existe a ação da resistência do ar. Se eu estiver a pensar numa queda livre, os corpos caem sempre da mesma forma, porque só estão sujeitos à ação de uma única força, que é a força gravítica. Então, mesmo que tenham formas ou massas diferentes, se forem largados do mesmo sítio, eles vão chegar ao chão ao mesmo tempo. Se existir a ação da resistência do ar, a resistência do ar é uma força que se opõe ao movimento. Se estivermos a falar de uma queda, a resistência do ar vai apontar para cima. E aqui a forma e o tamanho do objeto já vão influenciar a ação desta força e a forma como essa queda ocorre. Então, se largarmos dois corpos diferentes da mesma altura, eles não vão chegar necessariamente ao chão ao mesmo tempo. A ação da força da resistência do ar tem várias implicações, além de se opor sempre ao movimento, vai então estar dependente da forma e do tamanho do objeto ou do corpo que temos em movimento. É uma força que varia com a velocidade do corpo, dá origem a movimentos variados, que não serão uniformemente variados, portanto, não vamos ter aqui uma aceleração constante. A aceleração vai variar, portanto, eu posso ter um movimento onde existe resistência do ar acelerado ou retardado, mas a aceleração com que esse movimento é executado não será constante. Esta força tem uma magnitude que pode ser tanto maior quanto maior for a velocidade do corpo, e isto é importante. Se eu tiver uma velocidade maior, vou ter uma ação da resistência do ar maior. É fácil de vocês identificarem isto. Costumo usar um exemplo. Se entrarmos no carro, abrirmos a janela e pusermos o braço de fora, no arranque do carro vamos sentir o braço avançar para trás. Quanto maior for a velocidade do carro, mais o nosso braço vai para trás. Portanto, quanto maior a velocidade do corpo, e isso, a velocidade do carro vai corresponder à velocidade do nosso corpo também, maior é a ação da resistência do ar. Também podemos pensar ao contrário. Se reduzirmos a velocidade, a magnitude da resistência do ar também vai diminuir. Esta força também aumenta com a área de contacto do corpo com o ar. Isto é extremamente relevante se estivermos a pensar no movimento paraquedista, porque no momento em que ele abre o paraquedas, o que nós estamos a fazer é precisamente aumentar a área do corpo que está exposta à ação desta força. Por isso este processo tem um impacto significativo no movimento. Vamos então ver como é que é o movimento de queda com a ação da resistência do ar. Podemos eventualmente discutir um bocadinho o movimento de qualquer corpo em queda onde existe a ação da resistência do ar, mas o objetivo é depois explorar o que é que acontece com o paraquedista. Portanto, uma parte deste movimento é comum a qualquer objeto, outra parte só diz respeito mesmo a um processo em que ele precise ter um paraquedas. Eu usei aqui um gráfico e é preciso ter alguma atenção a este gráfico, porque o gráfico tem aqui uma representação da velocidade em função do tempo, sempre na parte positiva do eixo das velocidades. Isto tem uma implicação imediata no tipo de referencial que estamos a usar, porque se a velocidade é positiva, o corpo desloca-se no sentido positivo. Então, basicamente, eu estou a dizer que para baixo é o sentido positivo. Porquê é que isto é importante trabalhar? Porque eu posso ter este mesmo gráfico do lado negativo. A única coisa que muda é o sentido que arbitrei como positivo, que em vez de ser para baixo passa a ser para cima. E como eu estou a estudar o movimento de queda vertical descendente, então, se a velocidade for negativa, eu estou a dizer que o corpo se move no sentido negativo. Portanto, ter este gráfico na parte positiva do eixo, ou o mesmo gráfico espelhado para a parte negativa, eu continuo a estudar o mesmo movimento.
Eu vou fazer aqui várias divisórias neste gráfico inicial para podermos explorar cada uma das parcelas do movimento. Vamos pensar que no início da queda, se eu pensar só num paraquedista, ele abandona o avião em T0, se quiserem em 0 segundos, e a sua velocidade inicial é 0. Durante alguns instantes, como só atua sobre ele a força gravítica, e é isso que está aqui na minha imagem, reparem que esta primeira imagem só representa a ação do peso ou força gravítica, portanto, na fase inicial de uma queda, podemos pensar até que temos aqui uma queda livre, é importante vermos aqui ao pormenor este gráfico. Este pedacinho de movimento eu ampliei aqui para o lado esquerdo, vocês já estão a ver, tracei uma linha vermelha que se sobrepõe à preta que está por baixo. E se vocês prestarem atenção, vão perceber que esta linha vermelha, este é um segmento de reta, não fica completamente sobreposto à linha a preto que está por baixo. Vocês conseguem ver um pedacinho aqui da linha a preto nesta fase de velocidade ligeiramente maior. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o aumento da velocidade que está a decorrer não é linear. Já me está a dar indicações que eu não tenho apenas a força gravítica a atuar. Já vou ter uma ou outra força a implicar o meu sistema. Portanto, há alguma cautela para perceber que ainda que eu tenha numa fase inicial um segmento de reta e posso aqui pensar que a aceleração é constante e que este bocadinho do movimento é uma queda livre, não é preciso muito tempo para a ação da resistência do ar se fazer sentir. E isto porque a velocidade inicia logo o seu aumento em valor. Então, nesta fase inicial, o que eu vou ter é que a ação da resistência do ar, eu representei aqui pela força FR, mas podem chamar outra coisa qualquer. Honestamente, até costumo colocar aqui RR, mas podem chamar-lhe só força F. Então, o que acontece é que à medida que a velocidade do corpo aumenta, eu tenho a ação da resistência do ar a crescer em magnitude. Tenho aqui 3 instantes, T1, T2 e T3. Estes 3 instantes, se vocês analisarem com atenção, esta força representada a vermelho está sistematicamente a aumentar. E ela vai aumentando ao longo do meu movimento, fazendo com que, apesar de tudo, durante esta fase em que a velocidade cresce, a resistência, a força resultante, desculpem, está a apontar para baixo, ou seja, tem a direção e o sentido do movimento, origina uma aceleração com sentido para baixo também, e é ela que é responsável pelo aumento da velocidade. O que acontece é que esta força resultante não tem o mesmo valor no decorrer destes primeiros mais ou menos 15 segundos de movimento. A resistência do ar, ao crescer, vai fazer variar a nossa força resultante. E é fácil de perceber isto. Nós arbitramos o sentido positivo para baixo. Então eu vou ter aqui o peso ou força gravítica, deixem-me só pôr aqui uma cor mais escura, menos a resistência do ar, vai corresponder à massa do corpo vezes a sua aceleração. Se eu quiser calcular a aceleração, só resolver em ordem AA, e reparem, o peso ou força gravítica tem sempre um valor constante. Não é? É dado pela massa vezes a aceleração gravítica, e a aceleração gravítica é um valor constante para distâncias próximas da superfície. A massa do corpo também é uma constante. Este aspecto da resistência do ar é que não será. E então o que acontece é que se esta força está a crescer no decorrer do tempo, eu vou ter aqui em cima, neste numerador, um valor cada vez mais pequenino. E se esta etapa aqui em cima é um valor cada vez mais pequenino, e reparem que este peso menos resistência do ar, no fundo é a minha força resultante, ela está a diminuir, vai fazer com que a aceleração também seja cada vez mais pequenina. Até que há um momento, já aqui muito perto do T3, em que a resistência do ar cresceu tanto que praticamente igualou a nossa força gravítica ao peso. E então o que é que acontece nesta fase? Vamos ver aqui a outra etapa do nosso movimento de queda com a ação da resistência do ar. Então, basicamente, o paraquedista continua a cair, a ação da resistência do ar vai variar conforme a velocidade também varia. O aumento da velocidade leva ao aumento da ação da resistência do ar, e o que acontece é que essa força aumenta até igualar a força gravítica ou peso. Nessas circunstâncias, nós temos que perceber o que é que está a acontecer.
Basicamente, se eu tenho a resistência do ar igual à força gravítica, estou a dizer que estou perante uma situação em que a resultante é nula, e se a resultante é nula, a aceleração deste corpo também é nula. Portanto, 0 metros por segundo ao quadrado. O que é que isto implica? Se eu não tenho aceleração, não tenho variação da velocidade. Então, eu vou ter um movimento em que a velocidade é constante, em módulo. Não esquecer que isto acontece porque o movimento que estamos a descrever é um movimento retilíneo. Nesta fase, temos aqui a primeira velocidade terminal. Esta velocidade chama-se primeira velocidade terminal e todos os corpos em queda passam por estas 2, 3 etapas do movimento e eventualmente chegam a um instante em que vão atingir a velocidade terminal. No caso de um paraquedista, e tendo em conta a regularidade dos seus saltos, esta primeira velocidade terminal vai andar à volta dos 200 km por hora. Obviamente, não é uma velocidade aceitável para se pousar no chão. Isto teria muitas implicações para um ser humano. A partir daqui, vamos ver o que é que acontece quando temos efetivamente o salto de um paraquedista. Se até aqui nós podemos abrir os tipos de movimento e estas fases a todos os corpos, a partir daqui eu já só vou discutir o que é que acontece com o paraquedista. E porquê? Porque a partir daqui, mais ou menos no meu gráfico aqui por volta dos 35 segundos, este ponto aqui, reparem que eu tenho uma perturbação na velocidade. E a perturbação que acontece aqui na velocidade teve que ser gerada pela ação de uma força. Essa força implica a abertura do paraquedas e é muito importante percebermos isso. Portanto, neste momento, vou pôr aqui o paraquedista abre o paraquedas e ao abrir o paraquedas faz com que a área de contacto com o ar cresça significativamente. E ao acontecer isso, vai dar origem a uma situação em que a ação da resistência do ar supera, em termos de magnitude, a força gravítica ou peso. E nestas circunstâncias, se a força que aponta para cima tem maior intensidade do que a força que aponta para baixo, é porque a nossa resultante também aponta para cima. E se a resultante aponta para cima, a aceleração também aponta para o mesmo sentido. Então, basicamente, em todo este processo, aqui até cerca dos 40 segundos no meu gráfico, esta aceleração para cima vai obrigar a velocidade a diminuir abruptamente. Claro que enquanto este processo ocorre, eu vou voltar a ter uma diminuição na ação da resistência do ar. Ou seja, a intensidade desta força volta a diminuir, porque ela aumenta quando a velocidade aumenta e diminui quando a velocidade diminui. O facto de nós termos aqui uma abertura do paraquedas aumenta a área de exposição com o ar. O aumento dessa área provoca o aumento da resistência do ar além da força gravítica, que vai, no fundo, provocar a tal diminuição da velocidade. A partir daqui, nesta fase, temos um movimento retardado. Atenção que ele não é uniformemente retardado. Reparem que eu volto a ter um gráfico que é uma curva, e sendo uma curva, a aceleração é variável, será sempre menor do que a aceleração gravítica. E é a partir daqui, basicamente, deste processo de movimento retardado, que se salvaguarda a situação do paraquedista poder eventualmente pousar no chão se a velocidade reduzir o suficiente. O que temos aqui neste gráfico é que a velocidade passa de cerca de 200 km por hora para 20, sensivelmente. Nesta última fase, portanto, vamos ver aqui a partir dos 40 segundos de movimento, a resistência do ar diminuiu ao ponto, uma vez que houve redução no valor da velocidade, essa diminuição na ação da resistência do ar vai voltar a igualá-la em relação à força gravítica. E nessas circunstâncias eu volto ao tópico principal, que é a minha resultante é 0 newtons. E se a minha resultante é 0 newtons, a aceleração é 0 metros por segundo ao quadrado, o movimento sendo retilíneo vai fazer com que a velocidade se mantenha constante no seu valor. Esta chama-se a segunda velocidade terminal. Só escrever aqui.
garantindo que o paraquedista pode eventualmente pousar no chão com segurança. O nosso objetivo agora é resolver alguns exercícios. Eu escolhi o Exame Nacional 2017, época especial, porque tem um conjunto de linhas alargado, onde podemos explorar várias situações. Portanto, vamos resolvê-lo com alguma calma. O movimento do paraquedista não é o movimento mais comum em termos de problemas de exame nacional, mas é um movimento importante e, se sair, é conveniente que saibamos os pormenores que estão associados. Então vamos lá resolver a primeira linha. Temos aqui um sistema paraquedista mais paraquedas em queda vertical. Na figura temos o gráfico do módulo da velocidade deste sistema de massa 100 kg em função do tempo de queda nos primeiros 60 segundos de movimento. O sistema paraquedista mais paraquedas pode ser representado pelo seu centro de massa ou usando o modelo da partícula material. No modelo da partícula material, considera-se apenas um tipo de movimento do sistema paraquedista mais paraquedas. Que tipo de movimento se considera neste modelo? Esta pergunta é altamente irregular. Foi assim um bocadinho surpreendente e também faz parte o facto de ela ser diferente foi uma das razões pela qual eu escolhi este exercício para podermos discutir, porque se eu avaliar o tipo de movimento no decorrer do gráfico, com base naquilo que é habitual fazermos, eu diria que até aos sensivelmente 15 segundos teria aqui um movimento acelerado, depois até cerca dos 35 segundos, movimento uniforme, até aos 40 o movimento retardado e depois dos 40 o movimento uniforme. Mas na pergunta fala-nos em apenas um tipo de movimento. Só há uma coisa que é comum a todos, que é o movimento de translação. Portanto, o corpo faz uma queda vertical e era só isso que eles queriam que nós respondêssemos. A segunda linha pede-nos em qual dos intervalos de tempo seguintes a resultante das forças que atuaram no sistema paraquedista mais paraquedas teve o sentido contrário ao do movimento do sistema. Aqui já importa perceber o que é que está a acontecer. Até aos 15 segundos tem aumento da velocidade. Se a velocidade aumenta, e reparem que a velocidade aponta para baixo, a resultante das forças vai ter que apontar também para baixo, uma vez que é ela a responsável pelo aumento da velocidade. Ou, se quiserem, de forma indireta, porque quem faz aumentar a velocidade é a aceleração, que tem que ter a mesma direção e sentido da velocidade para que ela cresça. Portanto, esta não é uma opção, portanto, não acontece isto até cerca dos 15 segundos, mas se eu considerar a parte do movimento retardado, estou a excluir os movimentos uniformes, porque a resultante é zero, não faz sentido estarmos aqui a antever o que é que acontece à resultante das forças, mas neste intervalo de tempo em que eu tenho a velocidade a diminuir em módulo, o que acontece é que o corpo continua a deslocar-se para baixo, a velocidade aponta para baixo, e se o vetor de velocidade está a diminuir, isso implica que tem que haver uma força, a resultante, que aponta no sentido contrário para que faça ou provoque uma aceleração que também aponta para cima, capaz de reduzir o valor da velocidade. Portanto, a lógica aqui é perceber que a força que terá o sentido contrário do movimento do sistema quando o módulo da velocidade diminui. Isso só acontece aqui entre os 35 e os 40 segundos. Na generalidade, vou ter que fazer aqui uma aproximação à opção C, cerca de 36 a 39. Eu não estou a ver com muito pormenor aqui a escala do nosso gráfico, mas efetivamente os 35 estão aqui numa linha um pouco mais escura e o intervalo de tempo começa um pouco depois. A questão 1.3 pede a variação da energia cinética do sistema dos 35 aos 42 segundos. Portanto, basicamente, nos 35 segundos, podemos colocar aqui a velocidade quando o instante é 35 segundos, anda nos 50 metros por segundo, e nos 42 segundos
a velocidade vai ter, os 42 será aqui em baixo, terá um valor de 10 metros por segundo. Uma vez que o nosso objetivo é calcular a variação da energia cinética, já é uma questão a rondar o 10º ano, a variação da energia cinética é 1/2 da massa vezes o módulo da velocidade final ao quadrado menos o módulo da velocidade inicial ao quadrado. Vou substituir. A massa era-nos avançada logo no início do enunciado. Eu só o deixei aqui em cima para não esquecer, os 100 kg, vezes os 10 metros por segundo ao quadrado, menos os 50 metros por segundo ao quadrado, que correspondem às duas velocidades que registamos para os instantes a considerar. Fazendo as contas, isto vai dar um valor negativo. Reparem que nós temos a velocidade a diminuir, por isso faz sentido que a variação dê negativa. Vai dar menos 1,2 vezes 10 elevado a 5 joules. O nosso objetivo é marcar a opção correspondente ao nosso resultado. Está aqui a opção A. A quarta linha dá-nos aqui informação um bocadinho diferente para analisarmos um intervalo de tempo em particular dos 45 aos 60 segundos. Nesta fase do movimento, temos um movimento uniforme, a velocidade tem módulo constante. Aliás, tendo um movimento retilíneo, não tem só módulo constante, tem a direção e o sentido também. Podemos ir excluindo as alíneas aos poucos. A primeira opção diz que ele nesse intervalo de tempo esteve parado. É falso. Portanto, ele tem movimento com velocidade constante. Também diz que se move com uma aceleração do módulo 10 metros por segundo ao quadrado. Se a velocidade é constante no movimento retilíneo, a aceleração é 0 metros por segundo ao quadrado. Portanto, esta opção também não estará correta. Se pensarmos, vou saltar aqui a C porque envolve um cálculo, já vamos fazer. Vou pensar na última, não esteve sujeito à ação de forças, também não é verdade, porque há duas forças que estão sempre a atuar na questão do paraquedista, a força gravítica ao peso e a ação da resistência do ar. Embora a intensidade da resistência do ar seja variável ao longo do percurso, ela existe com exceção daqueles primeiros segundos em que o paraquedista sai do avião. Então só resta a C. Portanto, por exclusão de hipóteses, nós vamos assinalar a C. Mas podemos perfeitamente fazer este cálculo. Como é que nós fazemos este cálculo? Num gráfico VT, eu posso determinar a distância percorrida ou o deslocamento. O deslocamento é só buscar a área do gráfico, a distância percorrida, o módulo do deslocamento, ou se quiserem, o módulo da área do gráfico. Aqui vamos ter um retângulo. Então, será comprimento vezes largura. O comprimento corresponde dos 45 aos 60 segundos, 15. E a altura corresponde aos 10 metros por segundo, o que me vai dar um valor de 150 metros, como estávamos à espera. E que vem validar a nossa resposta. Ainda nos faltam duas alíneas. A 1.5 pede para calcular, para concluir, desculpem, se o trabalho realizado pela força gravítica que atua no sistema paraquedista mais paraquedas foi positivo, negativo ou nulo, dos 20 aos 35 segundos. Temos que apresentar um texto com a fundamentação da conclusão solicitada. Portanto, a primeira opção é nós virmos aqui ao gráfico, identificar onde é que está o intervalo que nós estamos a estudar. Dos 20 aos 35 segundos, tem aqui uma situação em que a velocidade se mantém constante, tem sempre o mesmo valor, para podermos calcular o trabalho da força gravítica. Na minha perspectiva, usaria o trabalho das forças conservativas e usava a questão do simétrico da variação da energia potencial gravítica. No fundo, estamos a voltar ao 10º ano ou aos conteúdos mais ligados ao 10º ano, mas eles aparecem aqui no capítulo das forças e movimentos com muita frequência e encaixam muito bem.
Eu não tenho as alturas, posso calcular qual é a distância que o paraquedista percorreu, mas somente isso. Portanto, não tenho aqui mais nenhuma informação que possa ir buscar a outro sítio de forma direta. O que eu posso perceber é que a variação da energia potencial gravítica se calcula usando menos mg, a altura final, menos a altura inicial. Não se esqueçam que este sinal negativo vem aqui do menos ΔP. E então, se eu pensar um bocadinho nesta variação de alturas, eu sei que o paraquedista está a cair. E se o paraquedista está a cair, então eu sei que a altura final dele é sempre menor que a altura inicial. E então, nessas condições, eu sei que este valor aqui vai ser negativo. E se este valor é negativo, como é precedido de um sinal negativo, menos vezes menos, eu vou obter um resultado para o trabalho da força gravítica positiva. E eu já tenho aqui uma conclusão. Portanto, eu posso dizer isto, não é? A altura final é menor que a altura inicial, logo a variação das alturas é negativa e o trabalho do peso será positivo. No fundo, tenho aqui uma conclusão já bastante aceitável, sem grandes danos. Mas também posso pensar de forma mais rápida e célere nesta resposta, sem usar exatamente cálculos, porque reparem, quando eu tenho um corpo em queda, a velocidade aponta para baixo, com o sentido do movimento, e a força gravítica também aponta para baixo. Ou seja, tem exatamente o mesmo sentido que o movimento. Nestas condições, como o peso ou a força gravítica, e posso dizer isto, como a força gravítica aponta no sentido do movimento, esta força realiza trabalho potente. No fundo, esta força está a ajudar ou a colaborar de alguma forma com o movimento. Posso concluir, ou seja, o trabalho da força gravítica é positivo. Cuidado que eu estou aqui a usar simbologia e a partir do momento em que uma pergunta de exame nacional nos pede para apresentar um texto e a respectiva fundamentação, eu não devo usar nenhum tipo de símbolo sob pena de desperdiçar pontos, uma vez que aquilo que eles me estão a pedir é para escrever de facto um texto. A última a linha que temos para responder também nos vai exigir a escrita de um texto. Eu já trouxe para aqui apenas uma parte, uma parcela do gráfico, até para ocupar aqui pouco espaço, que a pergunta é longa, e não vamos precisar de mais. Pede para concluir sobre a variação da intensidade da força de resistência do ar que atua no sistema paraquedista mais paraquedas dos 0 aos 15 segundos. Pede para apresentar um texto, a fundamentação da conclusão solicitada, abordando os seguintes aspectos. Portanto, temos aqui 3 instruções. Não adianta estarmos a começar a escrever um texto sem olhar para essas instruções. São elas que, no fundo, nos vão dar o mote para a resposta que vamos escrever. Então, a minha ideia é começar a escrever tópico a tópico, até porque há tópicos aqui que normalmente são fáceis de arrecadar pontos. Então, o que é que temos que abordar? Identificação. Deixem-me só assinalar aqui no gráfico. Portanto, nós queremos saber, concluir sobre a variação da intensidade da força de resistência do ar que atuou no sistema dos 0 aos 15 segundos. Convém perceber onde é que nos situamos neste gráfico. Portanto, reparem que eu só quero esta fase inicial do movimento, até chegar à primeira velocidade terminal. O primeiro tópico pede para identificar e caracterizar quanto ao sentido as forças que atuaram no sistema paraquedista mais paraquedas no intervalo de tempo que eles estão a considerar. Então, o que é que vamos dizer? Há 2 forças a atuar. Nós temos, por um lado, a força gravítica, por outro, a resistência do ar. Perdoem-me aqui a minha falta de jeito para o desenho. Acabei a fazer isto um bocadinho caído para a direita e devia ter aqui uma imagem mais vertical, mas hoje não estou com uma mão muito certa. Está um bocadinho melhor, só para perceberem a ideia. Então, aquilo que eu vou dizer é que no sistema eu tenho que escrever um texto. Atua
a força gravítica com o sentido do movimento, uma vez que eles pedem para explicitar o sentido, eu diria aqui de cima para baixo, entre parênteses, por exemplo, e ainda a resistência do ar com sentido contrário. Também faria aqui o parênteses de baixo para cima. Não custa nada, até porque eu não sei exatamente o que é que eles querem que eu diga nos critérios de classificação, e então convém que sejamos o mais claros possível. Explicação com base no gráfico da variação do módulo da aceleração do sistema no intervalo de tempo considerado e referência à consequente variação da intensidade resultante das forças que atuaram no sistema. O que é que eu vou dizer aqui? Se o meu objetivo é usar o gráfico para estabelecer o que é que está a acontecer à aceleração, num gráfico VT eu tenho que saber como é que eu chego à aceleração. E a aceleração é-me dada pelo declive da reta tangente ao gráfico em cada ponto. Se eu fizer essa análise, o que eu sei é que esse declive está sistematicamente a diminuir. Vou só fazer aqui. Como eu disse, hoje não me está a correr muito bem. Vou buscar aqui uma caneta. Ok, então eu tenho a minha reta tangente a ficar mais deitada, portanto a aproximar-se da horizontal, então eu já sei que se este declive está a diminuir é porque a aceleração está a diminuir. Então é isso que eu vou dizer, de acordo com o gráfico. De acordo com o gráfico, no intervalo de tempo considerado, dos 0 aos 15 segundos, o módulo da aceleração diminui, já que o declive da reta tangente ao gráfico, arranjar aqui uma maneira rápida de escrever tangente, diminui o que eu tenho que avançar aqui para a ideia do que é que acontece à resultante das forças. Portanto, de acordo com o gráfico, dos 0 aos 15 segundos, o módulo da aceleração diminui, já que o declive da reta tangente ao gráfico diminui. O que implica uma diminuição da intensidade da resultante das forças que atuam no sistema. Que atua e não que atuam, não sei onde é que fui buscar o plural aqui. Que atua no sistema. Ok. Tenho o segundo tópico de resposta. O que é que eles me pedem no terceiro? Conclusão sobre a variação da intensidade da força de resistência do ar no intervalo de tempo considerado. Então, o que é que convém dizer aqui? Basicamente, o que acontece com a nossa força resultante está pré-determinado pela conjugação da ação das duas forças que estão aplicadas no corpo, a gravítica e a resistência do ar. E vocês sabem nesta fase que a força gravítica mantém sempre o mesmo valor, a sua intensidade é constante. Então, basicamente, o que eu tenho aqui, se a minha força resultante, e eu posso pensar nisso logo no início, é que ela diz respeito a uma subtração entre a força gravítica e a resistência no ar. Esta subtração é porque, se eu arbitrar o sentido positivo para baixo, a força gravítica terá um valor algébrico positivo, enquanto a resistência do ar terá um valor negativo. Então, o que eu vou dizer é, como a força gravítica tem sempre a mesma intensidade,
a intensidade da resistência do ar aumenta no intervalo de tempo considerado. Posso dizer que isto acontece com o aumento da velocidade, mas é o aumento da ação da resistência do ar que faz com que a força resultante esteja a diminuir, precisamente porque eu estou aqui a estabelecer uma diferença. O texto fica escrito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 linhas. Normalmente não é preciso mais nos exercícios de exame. Portanto, temos que ser sucintos, muito claros, expor bem o que estamos a pensar. O que queria partilhar convosco sobre o movimento de queda com a ação da resistência do ar era basicamente isto. Não é um movimento difícil, é até bastante lógico e intuitivo. Tenham só cautela com a análise que fazem. Se dominarem bem os gráficos velocidade-tempo, não vão ter aqui problemas. Há alguma dúvida? Deixem-me ficar aí nos comentários ou enviem-me um e-mail. Fiquem bem, espero ter ajudado. Até breve.